Amém? Agora eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas nesse texto. Algumas coisas nesse texto aqui, meus irmãos, elas são assim fundamentais para que você possa entender o processo do milagre. Jesus chega no meio daquela multidão e ele faz uma pergunta. Uma pergunta, por favor. Preste bastante atenção que eu disse que o Brasil não precisa de pregadores, só de pensadores. Jesus faz uma pergunta. Qual é a pergunta, Nequinha? Você quer ficar curado? Irmãos, se fosse no meu caso, claro, Jesus, eis-me aqui. Mas a Bíblia vai dizer que esse cara, ele começa a falar algumas coisas com o Senhor. Vamos lá. Olha só quando Jesus faz a pergunta para esse homem que há 38 anos estava enfermo. Ele vai dizer: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Vocês estão comigo, gente? Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Irmão, como anda a sua vida? Como andam os seus relacionamentos? Como anda a sua network? Que é o que a gente usa muito hoje, né? Um linguajar para negócios. Por quê, irmãos? Será que em 38 anos naquele tanque, Nequinha, esse cara não foi capaz de fazer um amigo? Irmãos, olha aqui para mim. Como que alguém fica no mesmo lugar há 38 anos e ele não consegue desenvolver um relacionamento? Eu não sei vocês, mas se tem uma coisa que eu amo é conhecer pessoas, né? Eu acho que esse homem aqui, ele já apresenta um quadro muito perigoso, que é onde ele não tem relacionamento. Não dá como a gente entrar em alguns pormenores aqui, mas como que alguém que fica no mesmo lugar há 38 anos não conhece ninguém? Eu mudei para um prédio, né? Onde eu moro hoje, e praticamente, irmãos, mesmo sendo homem ocupado, olha, eu saí daqui eu já tenho um outro compromisso, né? Eu conheço todos os meus vizinhos, né? Ainda não conheço da rua, porque não parei para poder trocar ideia, mas todo lugar que eu mudo, irmãos, automaticamente eu começo a alcançar os vizinhos para Jesus, eu começo a falar de Jesus, eu por onde eu passo, eu quero fazer relacionamento. Por quê? Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí fica uma pergunta: como que as pessoas te veem no seu trabalho? Como que a tua vizinhança te vê? Porque se em 38 anos esse cara não foi capaz de desenvolver um relacionamento, porque ele disse: eu não tenho ninguém. Irmãos, olha para mim. Como que alguém não consegue gerar um amigo? Eu sei que tem pessoas, irmãos, que ele tem uma deficiência para ter amigos. Eu sei que tem pessoas que ele tem uma deficiência para alcançar pessoas, né? Eu sei que tem pessoas que ele tem deficiência para poder ter uma vida e um relacionamento com pessoas. Mas olha aqui, todo milagre na sua vida, ele não tem só a ver com você, ele tem a ver com as pessoas que te rodeiam, né? Se aquilo que Deus vai fazer na tua vida não for para abençoar as tuas vidas, irmão, acho que não vale de nada. Se todo milagre que Deus for fazer na sua vida não for para servir outras pessoas, o que Deus falou para Abraão? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, é um privilégio poder ter relacionamento. Tá aí o doutor Alain aí, ó, né? Marquei um café, tomamos um café, foi pro culto, né? E tantos outros amigos que eu tenho para a glória de Deus. Então, primeira coisa que me chama a atenção: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. A minha oração é que esse ano você amplie a sua rede de relacionamento. A minha oração é que esse ano Deus te apresente amigos, e de preferência os amigos de Deus, viu? De preferência que Deus te apresente homens e mulheres que possam ajudar a mudar a sua geografia, mudar a tua história. Então eu profetizo, pelo poder do sangue que foi derramado na cruz, que esse ano não será um ano comum. Esse ano será um ano que você vai desenvolver muitos relacionamentos, um ano que você vai ter muitos amigos, amém? E eu quero fazer parte disso, viu? Em nome de Jesus. Agora, eu quero pegar a mesma ênfase aqui e já mudar. Beleza? Ele disse assim para Jesus: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque, tá? Ter amigos é maravilhoso, ter amigo é tremendo, ter amigos é uma bênção de Deus. Mas eu estou vendo uma geração que foca muito em pessoas e não consegue focar em Deus.
Eu vejo uma geração que põe toda a sua expectativa em homens e não consegue colocar em Deus. Então ter amigo é uma coisa, amém, irmãos? Agora endeusar o seu amigo é outra. E isso pode causar em você uma decepção e você pode se frustrar com pessoas. Então olha aqui para mim, irmãos, não espere pelos outros, ou não espere dos outros aquilo que Deus pediu para você. Quem está aqui? Reage aí, irmãos, para mim saber que você está vivo. Sabe, eu estou vendo uma geração, e principalmente o Vale do Aço, né? Eu tenho hoje 47 anos de idade, já tenho 24 anos de ministério, né? Mas eu lembro quando eu fui empregar na Uzi Minas e as pessoas diziam: como é que você vai entrar na Uzi Minas se você não tem ninguém para te colocar lá? E o pior, para entrar na Uzi Minas tinha que ter o 2º grau, eu só tinha a 4ª série primária, né? E eu dizia para aquelas pessoas: quem vai abrir a porta é Deus. O cara disse: não. Ó, o Jefinho aí, Jefinho, um abraço, hein? Vamos pedalar essa semana, viu? Então, meus irmãos, eu falei: não, quem vai me colocar é Deus. E as pessoas riam na minha cara dizendo assim: como? Como? Aqui na Uzi Minas ninguém entra se não tiver padrinho. Olha aqui para mim, irmãos. Jesus é a porta. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. Talvez até hoje o milagre não aconteceu na tua vida. Talvez até hoje a bênção de Deus não foi desatada na tua vida. Por quê? Porque você colocou o seu coração em pessoas. Olha aqui para mim, eu amo uma rede de relacionamento. Bom dia, Jéssica, Deus te abençoe, minha filha. Eu amo ampliar a minha network, eu amo pessoas, mas eu dependo de Deus. Aprenda uma coisa: você vai gerar uma network poderosa, você vai ter muitos amigos, mas o seu milagre vem de Deus. A sua bênção depende do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, porque eu sei que é de lá que virá o meu socorro. Então, esses são dias de você ter muitos amigos. Mas além de amigos, você precisa ter a tua visão voltada para os céus. A Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então serei achado de vós, diz o Senhor. Então, por favor, eu quero trazer uma palavra ao seu coração nesta manhã. Eu quero dizer para você voltar a confiar naquele que vive e reina para todo sempre. Eu quero declarar que nesta manhã você vai colocar toda a sua confiança no Senhor. Sabe, você vai estar cercado de amigos, mas você depende somente do Senhor. Amém? Dependa do Senhor, sabe? Viva uma vida intensa na presença do Todo-Poderoso. Bom dia, doutora Gisele. Que o eterno Deus te abençoe, que a mão do Senhor esteja sobre a sua casa e a sua família. Então olha aqui para mim, irmãos. 38 anos sem fazer amizade e ao mesmo tempo 38 anos esperando algo de alguém. Olha para mim. Talvez você está esperando algo de alguém que só Deus vai fazer. Só Deus. Eu sou nascido e crescido em Ipatinga, né? Eu sou ipatinguense da gema, né? Eu amo a nossa cidade, eu amo o Vale do Aço. E eu sei, irmãos, que a nossa região é uma região que para romper tem que ser guerreiro. E eu lembro de uma coisa, né, que a galera dizia para mim quando eu comecei meu ministério: Ipatinga é lugar de matar profeta. Eu falei: se matar eu ressuscito. Se matar eu ressuscito. Ah, você não vai conseguir encontrar. Eu falei: meu irmão, deixa eu te falar, eu estou esperando em Deus. Então, meus irmãos, olha aqui, não existe vitória, amém, sem Deus. Deus vai usar pessoas, claro que Deus vai usar. A Bíblia fala de um cara chamado Naamã, que era leproso. Quem que Deus usou? Uma menina pequena, uma serva, para curar ele. O milagre de Deus vai passar por alguém, mas a glória pertence a Deus. Deus, ele não permite, irmãos, que a glória dele seja dada a homem. Não. Eu vejo essas televisões aí, né, que ficam usando como merchan milagre, né? Ah, foi aqui que foi curado. Não, foi curado por Deus. O milagre só Deus pode fazer. Você pode estar rodeado de pessoas, mas a sua confiança, eu declaro nessa manhã que ela vai estar no Todo-Poderoso. Eu declaro, meus irmãos, que os seus olhos nesta manhã vai estar sobre o Todo-Poderoso. Essa é uma manhã que você precisa provar de quê? De um maná. Essa é a proposta. O que é o maná? É uma provisão direto dos céus.
As pessoas estavam com fome no deserto. As pessoas não tinham o que comer. E então Deus faz um milagre. Que milagre é esse, irmãos? O maná, que vinha diretamente dos céus. Deixa eu profetizar. O que você está buscando não tem na terra, vai vir dos céus. A Bíblia diz que todas as sortes de bênção estão nas regiões celestiais. Então, meu irmão, eu te aconselho nessa manhã, nessa live aqui, a subir e alcançar esse lugar em Deus. Alcançar essa promessa em Deus. Buscar. Então, primeira coisa, identificamos aqui no texto, amém? Que esse cara não tinha amigo e quem sabe dependia de homens. A segunda coisa, né, que me chama a atenção também aqui nesse texto, é que ele vai dizer assim, gente, todas as vezes que eu vou, escute isso, alguém chega na minha frente. Vamos pensar junto nisso aqui? Olha o que ele disse. Todas as vezes que eu vou, alguém vai na minha frente. Eu já detectei aqui o segundo problema desse camarada do tanque de Betesda. É que ele tem problema em ser aquele que não chega primeiro. Nequinha, nós estamos em uma situação... Deixa eu tomar essa água aqui. Em que as pessoas querem ser primeiro em tudo. Você não precisa ter o primeiro podcast da cidade. Você só precisa ser pontual naquilo que Deus chamou para fazer. Então ele vai dizer assim, todas as vezes que eu vou, alguém chega na frente. Irmãos, nós estamos numa corrida onde todo mundo quer ser o primeiro no pódio. Nós estamos em uma corrida em que está todo mundo procurando o quê? Procurando uma forma de demonstrar, né? Ah, eu fiz, eu faço. Ah, eu fiz primeiro. Ah, eu cheguei na frente. Irmão, glória a Deus se você chegou na frente. Glória a Deus se você foi o primeiro. Mas o mesmo livro de João vai dizer que quando Cristo morreu e quando ele ressuscitou, João correu na frente. E João escreve dele mesmo. Eu gosto do livro de João, porque João escreve assim, ó, aquele discípulo, escute isso, a quem Jesus mais amava. Olha que interessante. Ele mesmo está falando dele, né? Se você pegar Gênesis, que Moisés escreveu, ele vai dizer assim, e o menino era formoso. Ou seja, João fala de João e Moisés fala de Moisés. Ou seja, se você não crê na sua história, quem vai crer? Quem vai crer se você não crê? Né? Você está esperando pelos outros, se você mesmo não acredita naquilo que Deus depositou na sua vida, você está esperando por alguém. Na verdade, irmãos, você tem que acreditar no que Deus te entregou. Então ele vai dizer assim, todas as vezes que eu vou, alguém chega na minha frente. Irmãos, olha aqui para mim, o evangelho não é para quem chega primeiro, o evangelho é para quem cumpre o seu propósito. Quando João corre, ele chega e vê o quê? O sepulcro vazio. Pedro chega depois, e quando Pedro chega depois, o que ele vê? Ele vê um lenço enrolado à parte. E é interessante que esse lenço enrolado à parte foi o que ativou os discípulos para que eles pudessem perseverar, né? O que era o lenço enrolado à parte? Deixa eu tentar te explicar aqui, ver se nós temos aqui alguma coisa que dá para mim usar aqui. Um guardanapo, um pedacinho de papel. Pega lá, Nequinho. Deixa eu usar aqui. Já que o Nequinho tá só me apoiando aqui hoje, pega aí. Um guardanapo, um lenço, um pedaço de papel. Então, olha só. A Maria chegou, viu a pedra removida. João chega depois e o que ele vê? Ele vê o túmulo aberto. Mas João, obrigado, olha aqui. João, né, chega e vê o sepulcro vazio. Mas Pedro chega, Nequim, e ele vê uma toalha enrolada à parte. Irmãos, eu estou falando que o Brasil não precisa de pregador, amém? Só de pensador. Então ele chega e vê uma toalha enrolada à parte. Existe um costume, né, aqui no meio dos judeus, que é o seguinte: você comeu na casa de alguém e aquela pessoa não gostou da tua comida, ele amassava aquele lenço, amassava e colocava em um lugar à parte. Então quando ele fosse embora, que eu fosse recolher ali, lavar a louça, quando eu pegava aquele lenço amassado, era sinal de que eu não fui bem tratado, era sinal de que eu não gostei daquele lugar e que eu não ia voltar mais. Agora, quando a comida era boa, aleluia, quando você gostava, você pegava, enrolava esse lenço. Estão comigo, gente? Já dá pra você me pagar a picanha hoje, hein? Enrolava esse lenço, olha isso aqui, ó. Isso. Pegava o lenço enrolado, vamos lá, e colocava à parte.
Então, quando o anfitrião fosse recolher, que ele pegasse o lenço enrolado à parte, o que simbolizava o lenço enrolado à parte, Nequinha? Que ele gostou tanto daquela casa, que ele gostou tanto daquelas pessoas, que ele iria voltar. Então, quando Pedro, mesmo não chegando na frente, porque Maria chega, vê a pedra removida, João chega, vê o sepulcro vazio, mas só Pedro viu o lenço enrolado à parte. Ou seja, ele entendeu o mistério. Por quê? Porque quem enrolava o lenço estava dizendo: eu vou voltar. Então Jesus deixou lá, bem no finalzinho, um detalhezinho dizendo que eu vou voltar. Aleluia. Então o lenço enrolado à parte estava dizendo que, ei, ele foi, mas ele voltará. Amém? Então nesse dia que nós estamos aqui, não é quem chega primeiro, é quem desfruta das mais preciosas revelações. E talvez, irmão, você corre muito, mas não tem entendimento. Quer ver um exemplo? Você pega o livro de Atos, e a Bíblia vai dizer que Filipe estava cavalgando, né? Estava lá na carruagem, aí vem um eunuco correndo, com muita velocidade. Ele corria tanto que ele conseguiu alcançar, né, aquela carruagem e subiu nela. E pergunta: o que vocês estão lendo? Porque eu não entendo nada. Olha só, tem gente que corre muito, mas não entende nada. Eu estou vendo uma geração acelerada. Eu estou vendo uma geração disputando pódio, mas eu estou vendo uma geração sem entendimento. Uma geração que corre muito, mas lê pouco. Uma geração que corre muito, mas ora pouco. Uma geração que corre muito, mas jejua pouco. Uma geração que corre muito, mas que não tem resultados diante do Senhor. Então esse ano não é um ano, meus irmãos, de você correr muito. E nada contra quem corre, desde que você esteja correndo com entendimento. Esse é um ano de você acessar aquilo que ninguém está acessando. Eu profetizo isso na tua vida. Eu profetizo isso na tua casa. Amém? Então, olha, voltando